da nossa escola dominical, neste que é o Dia do Senhor. Continuamos com os atributos de Deus e hoje falaremos de Deus eterno. É isso, irmão Márcio? Amém. Graça e paz aos irmãos. Bom dia. E para esta aula é um tema bastante complexo. Não é? Parece simples, mas não é. Não é. E nós contamos com a ajuda de Deus, então vamos orar. Vamos orar. Amém. A primeira coisa que vamos fazer, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a sua direção. Tá? Irmão Márcio, quer fazer a oração para abrir o Sim, nosso lar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para, Senhor, falar da Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, que você possa dar, Senhor, o entendimento, Senhor, e que essa palavra possa chegar, Senhor, aos corações daqueles que estão assistindo nesse momento. Abençoa cada um, Senhor, e nos dá, Senhor, um dia, Senhor, agradável, Senhor, na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo e seja com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Louvamos a Deus. Você que está aí assistindo nas redes sociais, nós pedimos que você coloque o seu comentário e nos cumprimente-nos aí já na Rosemora, dizer a paz do Senhor a todos. E nós estamos também esperando a confirmação do YouTube. Amém. E se você continua aí, nós pedimos que vocês coloquem os vossos comentários, falem com a gente, para que nós possamos também assim nos alegrarmos juntos neste que é o Dia do Senhor, participando desta escola dominical, Deus nos dirigindo nos nossos trabalhos. Estamos tentando transmitir aqui noutros canais, certificando que realmente isso. Muito bem. Cá estamos, seguimos então para que todos possam assistir a nossa escola dominical aqui, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, não é isso? Temos sido duplamente, ricamente abençoados e nos alegramos por esta possibilidade. Tá? O assunto de hoje é então Deus eterno, e nós temos alguns slides que nós iremos apresentar, iremos mostrar aí, e você pode nos acompanhar e entrar em contato conosco também. Só confirmando aí, está certo no YouTube, certo? Tá, muito bem. Vamos então passar para o primeiro slide, irmão Márcio. Vamos ver o primeiro slide. Vamos estar falando aí de mais um atributo de Deus, né? Que Deus é eterno, né? E aí vamos estar tentando passar aí um pouco o significado da palavra eterna. Por mais que a gente possa tentar explicar, acho que vai ser meio vago, né? Que acho que no nosso entendimento fica, por mais que a gente explicar, ainda vai faltar palavras ainda, né? Mas eu vou tentar puxar lá do dicionário, né? O significado da palavra eterno, né? Eterno significa perpétuo, né? Uhum. É sem começo e sem fim, né? E a eternidade não é um período longo, é longo, né? É um conceito que vai além do tempo, né? Ele não pode ser medido, né? Ser sujeito à medição. Quer dizer que quando a gente fala aquela palavra, né? Isto demorou uma eternidade. Está errado, né? A gente não tem noção nenhuma do que a gente está falando. Né? Tem noção do que está a dizer, né? Porque na questão do tempo da gente tem um tempo determinado, né? Começou aproximadamente em tal tempo e terminou em tal tempo, né? Então, quando se fala de eternidade, acho que vai ser muito complicado a gente conseguir explicar o máximo que é a eternidade, né? Faz sentir a nossa pequenez? A eternidade de Deus? Eu não sei se é frustração ou se é ver que eu sou pequeno mesmo. Quanto mais eu estudo os atributos de Deus, mais eu vejo que eu dependo dele e que tudo vem dele mesmo, né? Ele criou tudo. É complicado. Isso motiva a gente a querer aprender mais da palavra de Deus, né? A querer conhecer mais a Deus, que é isso que eu acho que os escolhidos, o servo dele, tem que procurar. Né? Então, se é uma frustração santa. Uma frustração santa, posso dizer assim, que eu tenho que realmente conhecer esse Deus mesmo. Eu falei lá do significado, nos nossos primeiros slides aí, tem um versículo bíblico lá em Salmos 90, versículo 2, para a gente começar. Eu acho que a base do nosso assunto está aí, né? Uhum. Salmos 90, versículo 2, está aí no slide. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Amém. Então, tá aí essa, né,
quem sabe disso aí é só uma oração de Moisés lá, né? Nos Salmos, né? Nós usamos o tempo para medir as coisas, né? Para nós é muito difícil explicar ou entender a eternidade, né? Interessante, irmãos, se eu só voltar aqui ao versículo, estamos a olhar aqui para o versículo, diz assim, de eternidade a eternidade. Então, uma eternidade passada e uma eternidade futura, né? Que Deus tem. O que realmente faz sentido, a nossa limitação. A gente não consegue entender isso, né? Não vai há muitos dias, desculpa interromper, irmãos, não vai há muitos dias estava a falar em casa e a minha filha perguntou quem criou Deus. Há 17 anos ela perguntou como é que Deus criou. Mas a ideia dela era quase uma autocriação, né? Deus auto-se criou. E eu tentei explicar um pouco sobre o facto de que Deus sempre existiu. E é incrível como não entra na cabeça do ser humano alguma coisa que seja eternamente passado. Nem eternamente futuro, mas eternamente passado é completamente desproporcional a nós, né? Fica difícil de você explicar uma coisa que não teve começo, né? Que sempre existiu, você não sabe, e que sempre existirá, né? Como é que você vai explicar uma coisa dessa, né? A Bíblia também, ela não tenta explicar também a existência, quando Deus, se Deus foi criado ou não. Ela sempre fala, só fala lá no Gênesis 1:1 que fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, quer dizer, ele já existia. Exato. Aí a questão dos tempos já começa ali, né? Mas ele já existia, então ela não tenta explicar assim. Do mesmo jeito que Deus não tenta falar, quando Moisés foi lá falar com o povo com os judeus, né, não, com o povo de Israel. O povo de Israel. E aí perguntou, mas se me perguntar que Deus quem tá qual é o nome do Deus? Fala lá que eu sou, me mandou a voz. Então Deus não tenta se explicar também. Falei, ele e pronto. É só, exatamente. Eu coloquei o bonequinho ali ali todo, né, atrapalhado ali com a pergunta. Eu fico, né? assim também. Exatamente como eu me sinto, é isso mesmo, é exatamente como eu me sinto. Deus é eterno, não tem sem início e sem fim, existe desde sempre e para sempre. E a gente fica assim todo, né, atrapalhado. Como é que isso funciona? É interessante o irmão ter falado do início da Bíblia, que começa com o início, nosso início da nossa criação. Não é da nossa criação, da criação de Deus que nós conhecemos, e não o início dele próprio, que isso é impossível. Deus existe, diz ali o irmão Chris. Paz do Senhor, bom dia, irmão Chris. É bom nós termos os irmãos fazendo os seus comentários online que nos ajudam aqui, né? Graças a Deus. Temos o Juvino conosco, o irmão de Torres, Silvério Barreto e alguns outros aí. Muito obrigado a todos por assistirem. Que Deus possa ser connosco. Para você que entrou agora, nós estudamos ao domingo pela manhã os atributos de Deus e nós estamos a falar hoje da eternidade no sentido divino. Deus, um Deus eterno. Como é que isso se aplica a nós, etc. Iremos ver mais daqui à frente, né? Mas ficando mais naquela história que eu estava contando, para não ficar nas minhas palavras, né? A resposta que Deus falou para Moisés está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que fala assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, né? E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Então ele não tentou se explicar que não, vai lá, fala que né, a pessoa tal, assim, que está falando dessa forma. Não, ele falou assim, não, fala lá que eu sou o que sou, mandou a voz e pronto. Então não entendo, mesmo que a Bíblia não tem para explicar o começo de tudo, de tudo ali, Deus também não quer se fala lá que eu sou e pronto. A gente tem que ter currículo, né? A gente tem que apresentar currículo, credenciais, etc. Né? Difícil, Deus não precisa, né? Os mineiros aí sabem como é que apresentar. É o Márcio, filho lá de Ciclano, de Betânia, que mora na rua tal. O mineiro é meio assim, tem que explicar tudo por detalhe, né? Deus não precisa nada disso, né? Ele existe, e ele é eterno, e a gente simplesmente tem que aceitar essa realidade, né? É tão fácil de ver a primavera está a chegar e até nesse sentido do brilho do sol, né? As plantas nascerem. Nós vamos estar falando sobre isso também, sobre a criação. É engraçado como tudo se volta na criação, né? Outra vez, né? Outra vez na criação. E a gente usa até, às vezes, até os mesmos versículos, né? Porque não tem como desmembrar, não tem como
separar isso, né? O grande desafio de estudar os atributos de Deus é isso, né? Como é que a gente fala, hoje quer falar do atributo Deus eterno, não pode desligar de nada dos outros, né? E todos vão culminar na mesma pessoa, porque Deus tem esses atributos nele próprio. Quando eu falo esse versículo mesmo aí que foi falado, aí você vê muita coisa, né, nesse versículo, né? Sem dúvida. E nessa resposta aqui do Êxodo aqui, ó, né? Revela a essência de Deus, né? Sua autoexistência, fala da eternidade, da imortalidade de Deus, né? Que o que ele prometeu lá é isso que vai se cumprir aqui ou futuramente, não muda, né? Com certeza. Ele é imutável, né? Fala da constância, da fidelidade dele, né? Mas na palavra dele, né? Exatamente, a fidelidade dele a ele próprio, né? Então as promessas do passado, do presente, do futuro é o mesmo. Ele prometeu, ele cumpre, né? Amém. O sentido não é apenas eu sou o que sou no momento, mas continuamente, né? Sempre. Com certeza, com certeza. Se eu só complementar aqui, temos conosco, junto-se a nós também já há algum tempo, o irmão Júlio e a irmã Sandra. Deus abençoe vocês. Bom saber que vocês estão assistindo aí também. Também façam os vossos comentários aí, ajudem-nos aqui. Tragam questões difíceis para o irmão Márcio. Claro. Tragam as suas questões também, coloquem as suas perguntas, se você tem aí, façam os seus comentários, é bom. Já temos aqui um. Acho que só vamos entender isso quando nós passarmos a ser eternos junto ao nosso amado Senhor Jesus, diz a irmã Sandra. Exatamente. É a eternidade futura, né? Eternidade futura. É onde nós podemos se juntar a Deus nesse sentido aí, né? Com certeza. Também temos conosco Marco Williams e Sônia. Bom saber que vocês estão aí. Deus abençoe ricamente, e coloquem os vossos comentários aí, tá? Muito bem. Louvado seja Deus. Não consegue pegar todos os comentários, mas eu consigo ver quem está vendo, né? Eu estou tentando seguir. Se eu perdi o seu comentário por alguma razão, coloca aí de volta. A gente tem tempo para falar consigo, não é? Isso é muito importante. A gente tem tempo para, a gente tem tempo para a vossa interação, porque é uma escola dominical. Nós tentamos, não é? Embora seja um live online, o nosso interesse é transmitir a palavra de Deus e comunicar, não é? Ter esse feedback aí de vocês seria ótimo. E para os irmãos ficar sabendo, talvez no meio da semana tenha alguma dúvida ou tenha alguma questão para ser falado. Nós podemos estar voltando com o mesmo assunto, se for necessário, depois, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E aí para não ficar só falar assim, do atributo de Deus, quando a gente fala de Jesus, né? O Deus encarnado, a gente vê também, ele fala sobre a eternidade aí. Em João 8:58. A gente tem esse slide aqui, não? Não temos esses slides aí. João 8:58. Jesus falou aí da divindade e eternidade, né? Ele disse assim, Jesus disse assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava afirmando ser eterno, assim como o Pai é eterno, né? Aí quem sabe da história sabe dos judeus ali, quando ele falou que era Deus ali, né? Ali ele quis dizer que é Deus, né? Exato, com certeza. E aí eles queriam pegar pedra para apedrejar ele, apedrejar né? Jesus, né? E em João também fala, em João 1:1. Também declara o verbo, né? Declara que Jesus Cristo, né? O Deus encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Nós vemos que antes dos registros dos tempos, Jesus e o Pai eram um em essência, né? E compartilhavam igualmente o atributo da eternidade. Né? O irmão Cristo colocou um versículo aqui, 1 Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Se é para todos sempre, ele é eterno, não é? Aquele que é o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma boa ajuda aí também. E mais uma vez, igual eu falei, que a gente às vezes usa os mesmos versículos, porque não tem como a gente desmembrar. Romanos 1, versículo 20. Fala que a natureza eterna de Deus e seu eterno poder são reveladas na criação, igual eu estava falando. Voltamos à criação, né? Sempre voltamos à criação, né? Quando vemos o sol, os corpos celestes, as estações, né? E a estação do ano vão e vêm em seu tempo determinado, outono, inverno, primavera, verão. Aves que dão as folhas e frutos,
depois param de dar frutos e as folhas caem. Enfim, né, a criação comprova o poder eterno de Deus para a terra, né? Sem dúvida, sem dúvida. Seguimos o próximo? Podemos passar para o próximo slide. Tem o texto aqui do Paul Washer, no livro Único Deus Verdadeiro. Eu vou tentar mudar aqui a nossa posição aqui na câmara para você poder ler o texto completo. Você que está em casa, tá? E esse é aqui o meu desafio quando eu tento mudar aqui a figura, tá? Mas, ora, aqui está. Você consegue ler, eu penso que você consegue ler agora. E antes do pastor ler, se alguém na sala, o irmão José, quiser comentar alguma coisa também na sala. Com certeza. E aí pode ficar à vontade também. Amém. Vou ler então, tá? Diz assim: um dos mais incríveis atributos de Deus e um dos muitos que o distingue de toda a criação é a sua eterna existência. Ele não teve início, nem terá fim. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido e nunca haverá outro em que sua existência cessará. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas terem passado, né? Referindo-se aqui à criação, né? A criação. A eternidade, a criação do mundo, né? A eternidade de Deus não significa simplesmente que ele tem e irá existir por um número infinito de anos, mas também que ele é atemporal e perene, sempre existindo e nunca mudando. E isso é ótimo, né? Saber que Deus não muda é extraordinário, né? Nenhuma outra pessoa ou coisa criada compartilha esse atributo com ele. Nós somos por apenas um momento, mas ele é para sempre. Nós fomos causados por ele, mas ele não foi causado por ninguém. Nós dependemos dele para a nossa existência, mas ele não depende de ninguém. Nossa existência terrena passa como areia na ampulheta, mas ele sempre permanece. E ele era Deus, é Deus e será Deus para sempre. E acho que este texto fecha tanto o assunto, resume o assunto de uma forma extraordinária. Fica difícil até de comentar mais alguma coisa sobre isso aí. Mas só falar uma coisa ali sobre o Deus não muda, né? Uhum. Deus não muda. Você já pensou, a gente vamos viver a nossa vida inteira e na glorificação que vamos entender alguma coisa sobre Deus. Se Deus fosse um Deus que mudasse, então, eu acho que aí ficava difícil para nós mesmo, né? Pois é. Mas graças a Deus é um Deus que não muda, é um Deus que o que ele falou lá atrás é o que permanece hoje, e isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, é. Esse livro aí do pastor Paul Washer, na verdade, um livro bastante didático. Se você quer adquirir aí, você tem PDF disponível online para as pessoas que estão aí assistindo, e é de completar versículos. Então você vai procurando versículos, vai acrescentando e vai aprendendo bastante sobre os atributos de Deus. A gente já está em março e estamos vindo a fazer a escola dominical desde o primeiro dia. Qual é a lição hoje? 9. Mas, por certo, vale a pena voltar. E se você tem esse desejo aí, se chama o Único Deus Verdadeiro, e o autor é Paul Washer. Está aqui no nosso slide aí embaixo. Aconselhamos vivamente esse livro. E se você quer conhecer um pouco ainda mais os atributos de Deus, da A.W. Pink, é muito bom também. São 2 livros que nós temos baseado o nosso trabalho. E, acima de tudo, leia as Escrituras que nos falam do Deus eterno, único, verdadeiro. Tá? Acima de tudo. Então tá aí, né? A gente vê, né, que Deus ele não foi criado por outro, né? Tudo vem dele, para ele. Saber que Deus é eterno aumenta a nossa condição de colocar tudo diante dele, né? E fazer tudo por ele, né? Ele deve ser a base de tudo, né? É igual eu comentei com o pastor, né? Se a gente for direcionar as coisas baseando no que Deus eu não vou achar que eu posso, que eu aconteço, né? Se eu basear nele, eu vou tentar viver uma vida que agrada a ele, né? Em todos os aspectos da minha vida, do trabalho, escola, no conviver com os irmãos, vai ser de uma forma só, né? Para agradar e glorificar o nome dele, né? Mostra a nossa pequenez, mostra a grandiosidade que ele é, nos encaminha a confiarmos nele, dedicarmos a ele. É extraordinário, é extraordinário. É uma falta de visão, uma falta de entendimento tão grande hoje, mesmo entre aqueles que professam o cristianismo, do conhecimento de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa afirma: Deus não quer isto, Deus não quer aquilo, Deus quer outra coisa. E às vezes eu fico a pensar, baseado em quê é que a pessoa afirma isso? No seu próprio entendimento de quem Deus é.
Porque se voltar às Escrituras, vai perceber que muitas das coisas que dizemos que Deus quer ou Deus não quer, são baseadas num pensamento de um Deus que nós imaginamos, que não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é soberano, é o Altíssimo, ele tem uma vontade própria, revela a nós, e é isso que ele deseja de nós. Então nós precisamos atender a isso. Né? Então, só para terminar aí, esse slide, eu quero deixar só mais um versículo, Apocalipse 1:8, que fala: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, né? O Todo-Poderoso. Então, Deus, ele é o princípio, e se tiver fim de alguma coisa, vai ser através dele, né? Igual da nossa vivência aqui, vai ter um fim, mas que nós podemos viver na eternidade com ele, né? Isso. Essa eternidade futura, que nós podemos estar falando um pouco sobre isso agora também. O último slide era sobre isso mesmo, né? Exatamente. A nossa posição humana, e agora vamos ser bem prático, né? A nossa posição humana diante dessa eternidade de Deus. Olha, Deus é eterno sem início, não é o nosso caso, nós temos um início. O início naquele que na projeção de Deus, não sem a vontade de Deus. Deixa eu só entender aqui, a irmã Laura Lourenço, Laura Lourenço, a irmã Isabel, colocou aí um versículo também, primeira parte do Salmo 102:27, porém tu és o mesmo Deus, não somente é o mesmo, como permanece sendo o mesmo. Amém. Uma boa colocação aí, obrigado, irmã Isabel, Deus abençoe ricamente. É bom nós termos saber que os irmãos estão nos acompanhando e procurando o texto bíblico aí, que maravilha, né? Amém. Os irmãos são berianos, né? Eles ficam procurando na Bíblia enquanto a gente vai falando aqui. É ótimo saber isso. Eu estou achando agora que vamos fazer meus estudos agora, vou ligar para os irmãos. Aí eu ligo, versículo e aí eu pego essa surpresa. Então, sendo que nós não temos uma eternidade passada, né? Mas nós temos uma eternidade futura, nós precisamos de perceber essa realidade, né? A Bíblia fala de dois sentidos da eternidade, no sentido que é uma eternidade só de Deus, né? Que ele é Deus de sempre, né? E uma eternidade futura, que cabe a nós, né? Exatamente. Mas e essa eternidade é só através de Jesus Cristo, né? Porque e nós dividimos aqui em Cristo ou sem Cristo. E em Cristo nós encontramos vida eterna. A salvação vem de Deus, e podemos falar um pouquinho sobre isso, e sem Cristo existe uma condenação eterna, porque a ofensa é contra Deus. Então, quando nós falamos que o ser humano diferencia de Deus em eternidade, ele sempre diferencia de Deus porque é criatura, não é o Criador. Nós não temos uma eternidade passada, você não existiu desde sempre, você não existiu num outro corpo ou num outro, como algumas religiões professam, que a gente até já foi animal, né? Um monte de coisas assim. Está errado. Fomos criados à imagem de Deus, fomos gerados segundo o seu propósito, a sua vontade, ainda que, claro que através dos nossos pais, etc. Mas há um propósito de Deus, uma alma que Deus deu, uma criação, uma vida, e contudo essa vida não termina na morte. Ela é eterna. A morte é passagem para a eternidade, que é outro assunto que nós não entendemos quanto tempo é a eternidade. Que a eternidade é para sempre, mas vai acima daquilo que a gente pode entender. Mas a questão é, essa eternidade, ela vai ser em Cristo ou sem Cristo? Se ela é em Cristo, nós estamos a falar de vida eterna. Se falarmos sem Cristo, nós estamos a falar de condenação eterna, de morte eterna. É exatamente isso que eu tinha colocado. Essa morte que não é uma morte no género que a gente imagina morte assim, num caixão. É morte no sentido de condenação, né? De ira de Deus. Mas eu vou deixar o irmão Márcio desenvolver um pouquinho. Eu não tenho muito para falar sobre isso, do que já foi falado, mas é só para entender esse sentido da eternidade, né? No sentido de eternidade passada, né? Que é apresentado exclusivamente só a Deus, né? Trazendo uma forma que possamos entender, né? Porque eu não tenho como colocar uma outra coisa para entender. Então, os animais, homem, anjos e qualquer outra criatura, eles tiveram um início, né? Né? E passaram a existir. Então, quando passa a existir, é alguém que fez, né? Agora, né, então aí a gente vê que a característica que separa o Criador da criatura é essa eternidade de Deus, né? Agora, no sentido da eternidade futura, a Escritura ensina que o homem pode participar dessa existência, gozando a vida eterna por meio de Jesus Cristo, né?
Lá, João 3,16 fala, né? É até um versículo que muita gente usa de uma forma errada, né? mas... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a gente vê aí que não tem outro meio para mim adquirir essa vida eterna, né? É só através de Jesus Cristo, vivendo de acordo com Ele, vivendo uma vida santa perante Ele e perante os homens também, né? Porque às vezes a gente acha também que eu viver uma vida na igreja não tem nada a ver a vida que eu vivo lá fora. Se eu vivo bem aqui é o que é. Então, viver para Deus, viver para Jesus Cristo é isso, é o dia a dia da gente, né? Exatamente. E para adquirir essa vida eterna é só através dele mesmo, né? Então, se nós estamos, então, a nossa alma viverá para sempre, e essa é a questão, não é? Ela viverá para sempre. Ou nós vivemos em Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados, e vivemos de acordo com a vontade de Deus, e um dia viveremos na sua presença, glorificando e exaltando o seu nome para todo sempre, não é? Porque a salvação vem de Deus, porque Deus é eterno, quando Ele salva eternamente. Né? É importante entender isto, essa aplicação da eternidade na salvação. Quando Deus salva alguém, porque Ele é eterno e Ele dá uma salvação eterna. A ressurreição de Cristo garante vida eterna. Porque Jesus é eterno, na sua eternidade, na sua essência. E quando nós entendemos, a mesma coisa se aplica no contrário. Eu sei que muita gente pensa que o inferno é um momento de morte. A morte é uma condenação que virá sobre ele e depois termina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus é um Deus eterno, a ofensa contra Deus é contra um Deus eterno. Quando a gente peca, a gente está maculando a santidade de Deus, que além de ser santo, não lemos nas Escrituras, Ele é eterno. E como Ele é eterno, aquela ofensa, uma ofensa eterna, merece uma condenação eterna. Cristo, sendo eterno, na cruz, carregou sobre Ele toda a condenação que estava sobre o pecador para toda a eternidade. Porque voltamos a tomar o assunto. Porquê? Porque Ele é eterno. A condenação é eterna, a salvação é eterna e o sacrifício tem uma marca eterna, porque aquele que foi pendurado na cruz é eterno. Não tem princípio nem fim. É por isso que nós precisamos de entender claramente que Jesus é Deus e Ele é eterno. Ou então, não faria sentido. Não faria sentido nós termos alguém que pudesse carregar o pecado eterno se ele no próprio não fosse eterno. Por isso é que o sacrifício de Cristo é final e objetivo de uma vez só. Né? E eu não sei se eu tirei o tempo que o irmão estava aí. Não, porque de repente a gente caminha aí. Então o nosso desafio para quem está a assistir aí, seja que você está em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso, mas se você não está, pense nisto. Onde é que você vai passar a eternidade? Já percebeu ao longo da nossa do tempo que estivemos juntos, ainda que você possa eventualmente só se ter juntado agora conosco, como é o caso aí da Catarina Santos, mas se você pode voltar atrás, assistir de novo, mas rapidamente, resumindo e terminando, temos dois minutos, eu ainda quero passar um bocadinho aqui ao irmão, só colocando esta questão aqui, muito clara. Você foi criado, você não é eterno, Deus é, mas a sua alma é eterna. E ela vai estar no descanso eterno com Deus, em Cristo Jesus, ou ela vai estar debaixo da condenação de Deus, pela mesma razão da eternidade de Deus, porque o seu pecado ofende o Deus eterno. Tá? Então, o nosso desafio para si é que você se volte para Cristo e você clame pela sua alma e o Senhor nosso Deus possa responder ao seu clamor. Que a eternidade de Deus seja a marca que o conduza a Cristo com desespero de alma e com uma satisfação numa eternidade com Deus. É o nosso desejo para a sua vida. E para a nossa vida, não? Seja para nós todos, seja você em que posição você esteja. Então aí, mais uma vez, para quem ainda está pensando o porquê estudar os atributos de Deus, como foi falado na primeira aula, né? Tá aí uma resposta, né? Se você entende Deus, estuda os atributos de Deus, você vai entender essas coisas. Mesmo de uma forma limitada, mas você vai saber que tudo que vier, tanto na vida eterna com Deus ou na vida eterna sem Deus, é eterno, né? É eterno. Então, eu não tenho como te falar até quando isso vai, porque é eterno. Mas vai ser eterno. É eterno mesmo. Amém. Amém. Vamos concluir? Amém. Amém. Eu vou orar a Deus e nesta hora eu vou orar pela sua alma. Você que está aí desse lado, a câmara, que a gente conheça ou não, vamos orar. Pedir a Deus que Deus possa realmente
fazer aquilo que Jonathan Edwards orava. Grava, ó Deus, a eternidade dos meus olhos. Não é? Que Deus possa gravar a eternidade nos nossos olhos hoje. Nós estamos aqui nesta sala, os que estão assistindo às comunicadas, nós estamos aqui ministrando, e também a você que está em sua casa, ou onde você estiver, se você está assistindo live, ou se você vai assistir depois, que Deus possa realmente gravar a eternidade nos seus olhos também. Amado Deus e Pai, misericordioso e bondoso e maravilhoso és Tu. Não temos outro bem além de Ti. Tu és o Deus eterno, que sempre existe, sem princípio e sem fim de dias. És, Senhor, o Todo-Poderoso. Pai, nós entendemos, ó Deus, que o nosso pecado contra Ti é um pecado que marca e macula a Tua santidade numa eternidade. Também sabemos, ó Deus, que o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário tem uma marca eterna, porque aquele que estava pendurado sobre o madeiro, Cristo Jesus, o Messias, também é eterno e Ele é Deus. Pai, nesta manhã, eu Te peço pela minha vida, pela vida aqui do meu amigo, o irmão Márcio, que estou na sala e aqueles que estão em casa, possas verdadeiramente, ó Deus, gravar a eternidade em cada um de nossos olhos, em cada um de nós nos nossos olhos, de forma a que possamos alcançar corações sábios e estar na Tua presença. A Ti, Senhor, o louvor e a glória, a Ti somente adoramos e Te agradecemos esta manhã. Senhor, obrigado, porque podemos entender e louvar um Deus eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí fica para a próxima aula, né? Nossa aula de número 10, né? A autoexistência, né? E que aí é bem complicado também, né? Também. Né? E vai ter como texto base aí Salmos 36, versículo 9 e João, capítulo 5, versículo 26. Os irmãos podem já estar analisando isso. Preparando, né? Foi bom estarmos aqui esta manhã. É para nós um prazer muito grande anunciarmos a palavra do Senhor. Aos domingos de manhã, aqui diretamente de Clifton. E se você deseja estar connosco presencialmente, você é bem-vindo. E se você está aí online, por favor, continue fazendo os seus comentários. Logo à tarde nos vemos, às 6 horas, com o nosso culto ao Seu Nosso Deus, e estamos falando neste período de cosmovisão cristã. Segunda mensagem, queda. Falaremos de queda hoje. Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus e obrigado por ter estado connosco. Amém. Deus abençoe os irmãos.